professor Sóstenes Cruz, cadê ele? Hoje é meu cameraman, do Instagram ao vivo. E daqui a pouquinho o professor Marcelo Henrique de Biologia, tá? Esse garoto aqui, a idade dele não é sequer o meu tempo de profissão. Eu tenho um cara de 30 anos, né? Mas eu já tenho 27 de profissão. E esse rapaz tem 20 anos de idade. Olha a discriminação, cara. 20 anos de idade, né? Olha, é um dos bambambam da física em Fortaleza atualmente, viu? E daqui a pouquinho tem um rapaz ali também, né? O meu maquetezinho ali, Sóstenes Cruz. Estão vendo ele, vocês? Estão conseguindo o certo aí? Estão vendo aí? Sóstenes Cruz, professor de física. Olha só, vários temas hoje vão estar na nossa aula. Vamos ficar alternando a dupla Lucas e Cancão, tá? Vamos ter uma questão de matemática. Aí quando você enjoar da minha cara, vamos ter uma questão de física. Quando ele sentisse à vontade e quiser fazer qualquer interpelação na minha fala, Lucas é bem-vindo, viu? Tipo assim, eu errei uma multiplicação, a soma você me ajuda, viu, querido? Tá bom? Olha, eu não canso de olhar, cara. Epa, cadê o bicho da música aqui, hein? Ele está pedindo lá, cara. Toda semana, toda vez que eu já tenho. Thank you, my friend. Eu não canso de olhar esse cara aqui, ó. Ô, velho poderoso. Vamos lá começar então. Cancão e Lucas Araújo, essa é a dupla Lucão. Depois eu falo sobre isso com vocês, não me abandonam não, porque já tem a primeira questão. Já tem a primeira questão, bora ver se ela é agradável. Porque dizem para mim assim, Cancão, eu não gosto de matemática. Quando aparece, por exemplo, uma questão de aritmética, eu prefiro. Ah, é? Pois toma, olha só. Uma geladeira é vendida em parcelas iguais, sem juros. Caso se queira adquirir o produto em 3 ou 5 parcelas a menos, ainda sem juros, o valor de cada parcela deverá ser acrescido de R$ 60 e R$ 125 respectivamente. Com base nas informações, conclui-se que o valor de N é. Bom, a situação é tipo assim, meu povo. Ó, vou explicar aqui uma coisa. Eu fui numa loja, aí chegou um vendedor. Pois não, senhor Cancão. Eu quero essa geladeira aí. É R$ 2.000. Vou pagar à vista. Não tem desconto. Não tem, tudo bem, então eu não vou pagar à vista. Mas se o senhor poderá pagar, por exemplo, em 10 parcelas? Não, 10 é muito esticado. Eu vou pagar em 7 parcelas. Bom, se o valor é o mesmo, não importando o número de parcelas, se eu quero pagar em menos parcelas, eu vou ter que aumentar o valor das parcelas. Confere isso vocês. Então eu vou chamar de N o número de parcelas. E o P vai ser o preço da parcela. Tudo bem? Olha só. Qual vai ser então o preço total da mercadoria? Ora, pense comigo. Se são N parcelas e o preço é P, o valor total da mercadoria vai ser igual a quanto? Número de parcelas pelo preço de uma parcela. Tudo bem? Pelo valor pago de uma parcela. Se eu diminuir em 3 parcelas, então se eram N parcelas, se eu diminuir em 3 parcelas, eu vou ter o quê? N menos 3 parcelas. Se eu diminuir em 3 parcelas, se eu não estou enganado, o valor vai aumentar em quanto a parcela? R$ 60. Então, neste primeiro caso, seria o quê? N menos 3 multiplicado pelo valor de uma parcela acrescentado de 60. Entenderam isso vocês? Vou repetir. Sem negociar, eu tenho N parcelas e o valor de cada parcela eu vou chamar de P. Então, o preço final da geladeira vai ser igual a quanto? N vezes P. Número de parcelas multiplicado pelo valor de uma parcela. Se eu diminuir o número de parcelas em 3, vamos ter quantas parcelas então? N menos 3.
Mas se eu vou pagar em menos parcelas, claro que o valor da parcela vai aumentar para quanto? Vai aumentar em quanto? Em 60. Então, o novo valor final vai ter uma expressão N menos 3 vezes P mais 60. Eu estou narrando para você, mas é o que vai aparecer agora. Olha só. De novo, o que é o meu N? Número de parcelas. O que é o meu preço? Preço da parcela. Então, olha só. Situação primeira. Eu vou pagar em N menos 3 parcelas. Então, o preço da parcela vai aumentar em quanto? Passou o bicho aí? Travou? Pronto. Então, o preço passou para quanto? A parcela? P mais 60. Bom, aí o que vai acontecer hoje, pessoal? Olha só. Número de parcelas vezes o preço é o valor da geladeira. Porém, o valor não vai alterar. Se eu diminuir 3 parcelas, e a parcela aumentar o preço dela. O valor da geladeira é o mesmo. O que é que vai pegar agora? Você vai ter que fazer aqui um chuveirinho. Ó. O N multiplica o P, vocês. O N multiplica o 60. Depois, cantos, o menos 3 multiplica o P, vocês. Menos 3 multiplica o 60. Vai acontecer o que então? Não vai acontecer nadinha ali, porque eu não mexe e repete. Ficou o quê? Confere isso? NP, olha só, NP, está aqui. N que multiplicou 60, 60N. Menos 3 que multiplicou P, menos 3P. Menos com mais deu menos. 3 que multiplicou 60 deu quanto? 180. Cancão, eu quero coisar, coise. Aqui ó, ande, tome, e pode. Porque olha só, esse rapaz está somando, se eu jogar para cá, passará o quê? Diminuindo, aí ficaria NP menos NP. Então quer dizer que eu tenho antes da igualdade aqui, pessoal, o zero. Isso aqui, ó, zero é igual a isso, ou isso é igual a zero. Tanto faz. Próximo passo. Olha aí. Foi o que eu fiz, ó. Isso aqui é igual a zero? Vamos para cá, ó, igual a zero. Tudo bem? Aí o 180 está diminuindo, passou para lá de que modo, pessoal? Somando. Não era zero aqui? 0 mais 180. 180. Para não ficar uma equação muito enjoada, tu vais perceber o quê? 60 é por 3. Vocês, menos 3 é por? Tá uma porcaria? Vamos participar, vamos lá? De novo. 60 é por? Vocês, 3 é por? 3. Então, mais um clique, 60 por 3, Leonardo dá 20, menos 3P por 3P, 60. Tudo bem? Bom, mas essa aqui é a primeira equação apenas, porque é o seguinte, eu estou pensando, cara, eu não sei se vou pagar em menos 3 parcelas ou em menos 5 parcelas. Quanto menos parcelas eu pagar, maior vai ser o valor da prestação. Então, se eu diminuir em 5 parcelas, o valor da prestação irá aumentar em R$125. Então, como é que ficaria isso, Chucantes? Ficaria assim, olha só. O preço da geladeira é o mesmo. Porém, se eu diminuir aqui, vai ter que aumentar aqui, confere? Vai acontecer a mesma coisa, olha só. Aqui, repete. Aí o N, ó, multiplica o P. Vocês, o N multiplicou quem? O menos 5 multiplicou o P. Vocês, menos 5 multiplicou quem? Beleza, vamos lá comigo. N que multiplica P. Digam NP, digam. Obrigado. N multiplicou 125. Depois, menos 5 multiplicou P. Menos... Aí não. Aí você junte outro de nós, né? Menos 5 que multiplicou 125, galera. Menos 625. Beleza. Bom, o que você narrou comigo agora vai aparecer de novo. Tudo bem? Aqui, ó. To left, to green. Confere? Próximo passo. Vou botar esse bicho aqui, ó. Ande pra lá. Continue comigo então. Não é isso? Dessa vez é por 5. Vocês é por? Sim. Mais uma vez é por? Sim. Quando você fez isso,
Eu tenho duas equações. Em inglês, two equation. Really? Não sei, bonitinho, deux equations. Pronto. Duas equações com duas variáveis. E agora, que faço eu da vida sem você? Sistema. Você não ia cantar na aula de música, é só um trechinho, tá? Meus amores, para resolver esse sistema de equações, tu tem três modos. O da substituição. Como é que eu faço isso, Cancão? Eu isolo o P, por exemplo, antes da igualdade e boto o 20 para cá. Aí esse valor aqui eu jogo nessa equação. Porém, aqui eu estou percebendo que se aqui fosse menos 20n, se aqui fosse mais P e aqui menos 60, era bem rapidinho. Que método é esse, galera? É o da adição. Tá? Então, na realidade, eu vou fazer o quê? Vou pegar a equação de cima e vou multiplicar por quanto? Por menos 1. Quando eu fizer isso, olha só, vou botar aqui só um pouquinho, olha só. Vamos ter o quê? 25n menos 20n. 5n. Mais P menos P, cancela. 125 menos 60, 65. Então, quando você ajeitar isso aí, ficou o quê? 5n igual a 65. O meu 5 está multiplicando, passa lá o que, pessoal? Dividindo 65 por 5 em inglês, 13. Em traduzindo isso, 13. Então está aqui a nossa questão sobre problemas do primeiro grau com duas variáveis. Quais eram as variáveis? Número de parcelas e o preço de uma parcela somente. Uma questão um pouco mais bem elaborada, mas que eu acho que foi bem explicado, bem passo a passo, e é uma situação do seu dia a dia. Você vai no local, tem lá a opção de pagar em parcelas no preço X, aí você quer pagar em menos tempo, aumenta o preço da parcela. E as questões do Enem trabalham muito esse tipo de situação do seu dia a dia, tudo bem? Essa foi a primeira de matemática. Lembra que tinha o Lucas Araújo na parte da física. Vamos lá, Lucas. Bom dia, meu querido, tudo bem? Ramos, bom dia. Qual é a sua frase preferida? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meus queridos, lá no sertão que eu venho, com essa Fortaleza, eu costumo ser conhecido por falar uma frase chamada de negócio fácil é física. Né? Aí, professor, por que é que o negócio fácil é físico? Antes de mais nada, logo de dizer, certo? É uma satisfação enorme estar aqui com você. É uma satisfação tão grande que chega a ser satisfação arrombada. Então, a satisfação realmente arrombada está com você. Espero que esse nosso encontro forneça a você sucessivos orgasmos intelectuais. Ou seja, que você consiga sentir o prazer do conhecimento. Meu querido, quando eu lhe falo que o negócio fácil é física, é porque é a pura realidade. Entende? Quando você falar de física, você fala de uma ciência que vai ter aplicabilidade no seu dia a dia. Pessoa traduza, é aquilo que tu vê todo dia, Marcelo. Todo dia tu vê física na tua frente. A nossa primeira questão é uma questão que vai lembrar para você sobre aquilo que você cozinha na sua casa. Professor, o leitinho. Professor, o aquecimento que ocorre no fogão. Na minha casa o fogão é a lenha, a tecnologia não chegou ainda, certo? Mas mesmo em fogão a lenha a gente ainda consegue aquecer alguma coisa. Então vamos lá. Antes de mais nada, nossa primeira questão vai falar sobre calorimetria. Professor, calorimetria, que nome estrangeiro é esse? Não conheço não. Seguinte, calorimetria é somente um ramo da física que me ajuda a estudar o calor, a temperatura e as suas respectivas diferenças. Você entendeu, meu filho? Espero que sim. Então, quando eu falar de calorimetria, estou falando do ramo da física que estuda o calor, a temperatura e suas respectivas diferenças. Antes de mais nada, calor e temperatura não são a mesma coisa. Repite comigo, repite. Calor e temperatura não são o quê? A mesma grandeza. Você está entendendo, meu filho? Que bom. Então, quando eu falar de temperatura, eu estou falando
do grau de agitação molecular. Ou seja, eu estou fornecendo para você a taxa de vibração das moléculas de um corpo. Vibração, pessoal? É a taxa de vibração de um corpo. O quanto esse corpo vai vibrar à medida em que eu forneço para ele calor. Agora, quando eu falo de calor, cão se aproxima. Não pense que é cão o demônio, é cão divino. Cão com K. Imagine dois corpos, certo? E sempre que falamos em corpo, pode sentir o calor corporal. Então, meu pequeno cone saltitante, quando eu falar de calor, obrigatoriamente tem que haver a presença de dois ou mais corpos. Para que exista calor, tem que haver a presença de dois ou mais corpos. Um corpo, como ele é um velho poderoso, é chamado de fonte quente, porque é o corpo mais quente. Vamos lá, quente mesmo. Sempre. Quente, eu estou fervendo. Então, quando você falar do calor, você tem a fonte quente, é aquele corpo de maior temperatura, e tem a fonte fria, é o corpinho com menor temperatura. Professor, como é que vai ocorrer esse calor? Ocorre o chamado fluxo de calor, ou seja, a movimentação do calor vai do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Professor, esse fluxo acaba quando? Quando você atinge o chamado equilíbrio térmico. Então imagine, cão com a temperatura de 60 graus Celsius, titiumbas com a temperatura 40 graus Celsius. Você concorda comigo que se o cão me der 10 graus Celsius, se ele me ceder, você me cede, meu filho? Se ele me ceder 10 graus Celsius, eu vou ficar 40 mais 10 igual a 50. E o cão, 60 menos 10 igual a 50. As temperaturas ficaram iguais? Ficaram. Se eu atingir temperaturas iguais, atingir equilíbrio térmico. Quando eu atingir equilíbrio térmico, ainda vai haver fluxo de calor? Não vai. O fluxo de calor só dura até você atingir o equilíbrio térmico. Está vendo como o negócio fácil é físico? O negócio fácil é físico. Você vê isso daí todo dia. Agora, bebê, sempre que você falar de calor, existem dois tipos de calor. No caso, você vai ter o calor que provoca a variação na temperatura. Pessoal, é aquele calor que queima? O calor que provoca variação de temperatura é chamado de calor sensível. Enquanto o outro calor provoca a mudança no estado físico. Me ajude, pelo amor de Deus. A matéria possui quantos estados físicos? 3. Sólido, líquido, gasoso. Então, o calor envolvido na mudança dos estados é chamado de calor latente. E esse calor latente, ele ocorre a temperatura constante. Sem mais delongas, vamos ver essa primeira questão. O chamado leite longa-vida é pasteurizado pelo processo UHT. Meu filho, essa tecnologia da bolinha vermelha, como é? Não. Como é que faz a tecnologia moderna? Da bolinha vermelha. Aparece aonde? Tem que fazer o curso sobre isso aqui. É o seguinte, aperta aqui, ó. Aí, Olha, rapaz. O chamado leite longa-vida é pasteurizado pelo processo UHT. Ultra High Temperature. Olha aí. Que consiste em aquecer o leite da temperatura ambiente 22 graus Celsius até 137 graus Celsius em apenas 4 segundos, sendo em seguida envasado pela embalagem permeável à luz e a micro-organismos. O calor específico do leite é praticamente igual ao da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Assim, no aquecimento descrito, que quantidade de calor cada litro, que corresponde a 1000 gramas de leite, precisou receber? Dê sua resposta em quilocalorias. Pessoal, eu entendi absolutamente nada. Me socorro, filhinho, perceba. Se você reparar, o corpo iniciou com uma temperatura de 22 graus Celsius. Depois ele foi o quê, hein?
aquecido. Foi fornecido temperatura para esse rapaz. E a temperatura variou. Ela foi de 22 para 137. Se ocorre variação de temperatura, o calor é sensível ou é latente? Sensível. O calor é sensível. Ou seja, é o calor que queima. Você entendeu, filho? O ato de queimar. O ato de queimar vem com o calor sensível. É aquele que provoca variação de temperatura. Veja que quando as coisas fazem sentido, sentimos um verdadeiro orgasmo intelectual. A felicidade aparece. Professor, como é que eu posso calcular o tal do calor sensível? Eu queria, o calor é expresso pelo quê? Certo? O Q de calor. E ele é igual a M, que é a massa, vezes C, que é o calor específico, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Só que esse Q igual a MCT, eu acostumo a chamar de Q-macete. Q-macete é a maneira que eu tenho para calcular calor sensível. Professor, o calor latente, como é que eu calculo? Ele é igual a M, que é a massa da substância, vezes L, que é a latência ou coeficiente de calor latente. QML, eu acostumo a chamar de quimolesa. Então, falei de calor sensível, Q-macete, falei de calor latente, quimolesa. Se variou a temperatura, Q-macete ou quimolesa? Q-macete, pessoal. Além da variação de temperatura, eu tenho também a massa, tá aqui a massazinha, ó. Além disso tudo aí, eu tenho calor específico. E a questão me pede logo, de cara, a resposta em quilocaloria. Quando você fala 1 quilo no Sistema Internacional de Unidades, lá nos primórdios da física, 1 quilo é igual a quantas gramas? 1000 gramas. Então, quando eu falo 1 quilocaloria, são quantas calorias? 1000 calorias. Se 1 quilograma é igual a 1000 gramas, 1 quilocaloria são 1000 calorias. Belezinha? Pessoal, como é que eu resolver isso daqui, ó? Vamos lá. Cadê o amor? Acione, help me. Rapaz, tem que ser o velho dele, né? Tem que ser o velho. Ô, velho poderoso. Esse dia. Entendeu aí? Ó, que macete, ó. Tá aqui a formulazinha do que macete. Professor, a minha massa era quanto? Ele pedia 1 litro. E 1 litro corresponde a quantas gramas? 1000 gramas. Então tá aqui, ó. Quanto é o meu calor específico? 1 caloria. Então tá aqui, 1 caloria por grão ao Celsius. E quanto é que variou a minha temperatura? Toda e qualquer variação na física é o valor final menos o valor inicial. Então o valor final é quanto? 137 e o inicial 22. 137 menos 22, você faz o seu produzinho. Meu filho, antes de mais nada, se a questão fosse um pouco mais capciosa, ela poderia perguntar: sabendo que o aquecimento duro, por exemplo, ele falou, né? 4 minutos, quantas calorias essa fonte iria produzir em 1 hora? Professor, ele poderia pedir isso? Poderia, porque aqui você encontrou a resposta em quilocalorias, certo? Resolvendo essa multiplicaçãozinha simples, você encontra que a resposta é 115.000 calorias. Quando uma quilocaloria são 1000 calorias, 115.000 calorias são 115 quilocalorias. Então você achou a resposta do seu calor. Só que ele não pediu um tempo. Por exemplo, quando eu falo de 115 quilocalorias, isso é o calor que a fonte produziu em quanto tempo? Os 4 minutos que ele me deu lá. Se fosse 1 hora, era só fazer uma regra de 3 simples. Se em 4 minutos eu produziria 115 quilocalorias, 1 hora são quantos minutos? 60 minutos. Então, em 60 minutos, eu produziria X. Então, para calcular, você faria, né?
4x igual a 115 vezes 60. Can help me. Intervenha. Você teria 115 vezes 60 matemática. 115 vezes 60, sei não. Professor, eu não tenho zero. Vou conservar o zero. Professor, quanto é que dá 6 vezes 5? Me ajuda. 30. 0 a 3. Quanto é que dá 6 vezes 1? 6. Não tinha 3 lá? 6 mais 3 dá quanto? 9. Então ficou 0, ficou o 9. Quanto é 6 vezes 1? 6. 690. Mas não tinha o 0, não tinha? Acrescento no final. 6.900. 4x. O 4 está multiplicando. Vai passar o quê? Dividindo. Então, quando você quisesse achar qualquer resposta dando tempos diferentes, basta que você faça uma regrinha de 3 simples. Meu filho, quando você falar em variação de temperatura, pode ser mesmo, isso aqui é cheiro de Enem, certo? Pode aplicar o que macete, sem problema nenhum. Então você vai ter calor sensível variando temperatura. Quando a temperatura permanecer constante, você vai ter mudança de estado físico. Se o estado físico vai mudar, o calor vai deixar de ser sensível e vai passar a ser latente. Então pode aplicar o que moleza. Belezinha? Essa foi a nossa primeira questãozinha, devolvendo a bola para o velho poderoso. Oi, oi, tá me ouvindo? Está um bicho meio baixo, uma ligação minha. Oi. Tá normal o som? Estão me ouvindo vocês? Normalmente? Deu teu, se chama conosco o meu. Então você quer, né? Como vocês querem. Oi. Ah, é o microfone, não é o poder não, é o microfone. Minhas canquetes e meus cantitos, ele encerrou a questão falando de regra de 3. Eu devo ter comentado em aulas anteriores que o assunto que mais cai no Enem é proporção, que está presente na física, na geografia, na química, na biologia e, claro, na matemática. Então, se você tem dificuldade em relacionar proporção, regra de 3, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, deu grau nisso aí, porque é o assunto mais importante do Enem, tá? Bom, bora para a segunda questão então do tio Cantão. Geometria plana. Eu já ouvi ali um eita. E quem não gosta de matemática, odeia mais ainda geometria. Odeia todas as suas forças mais ainda trigonometria, não é isso? Bom, mas enfim, a questão fala o seguinte, olha só. Uma piscina tem um formato de 3 hexágonos regulares congruentes. Pare! O que é um polígono regular? É um polígono que atende a duas condições. Quais são elas? Todos os lados iguais e todos os ângulos com a mesma medida. Quais são os principais polígonos regulares? Triângulo equilátero, o quadrado e esse aqui, ó, o nosso hexágono regular. Minhas canquetes, meus canquitos, continuando a ler essa questão, ele está me dizendo que a distância entre dois lados paralelos de um hexágono é de 25 metros. Distância entre dois lados paralelos. Vou pegar este hexágono aqui, ó. A distância pode ser entre esse lado e esse aqui, por exemplo. Eu posso medir aqui, ó. Eu posso medir também aqui. Ou eu posso medir aqui. Qual é o polígono mais importante que nós conhecemos? É o triângulo. Ele é quem dá cria a todos os outros polígonos. Imagine um quadrilátero. Ele é feito de 2 triângulos, pelo menos. Imagine um pentágono. Ele é feito com 3 triângulos, pelo menos. Então, qualquer polígono que você imaginar, ele surgiu de um triângulo que foi parindo esses outros polígonos. Então, para mim, será mais interessante a informação que diz sobre a distância de 2 lados paralelos é pegar este ponto aqui, ó, e ligar para esse aqui, ó, para que possa formar que figura, pessoal? Um triângulo. Tudo bem? Ele quer saber o seguinte:
Qual é a alternativa que mais se aproxima da área dessa piscina? Entendam vocês que são 3 hexágonos congruentes. Para eu não fazer a mesma coisa 3 vezes, vou encontrar a área de um hexágono e ao final disso vou multiplicar por 3. Tudo bem? Bom, vamos começar então a tentar resolver a minha questão aqui, tá? Olha só o que eu vou fazer. Primeiramente, quanto é que mede cada ângulo do meu hexágono regular? Alguém sabe de cabeça aí? Quanto é que mede cada ângulo interno de um hexágono regular? 120 graus. Quem sabia disso? Professor, eu não sabia. E agora, que faço eu da vida sem você? Bom, bora ver. Atenção. Eu escolhi esse verso aqui, ó. E a partir desse verso, vou traçar todas as diagonais possíveis. Vamos lá? Uma. Vocês? Mais uma vez. Quantos triângulos eu formei? No papel, vai. 1, 2, 3, 4. 4 triângulos. Calma. Quanto é que vai a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180. Se são 4 triângulos, 4 vezes 180. Dá quanto, galera? 720 graus. Então quer dizer, antes, que este ângulo mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 720. Como os 6 ângulos são iguais, vou fazer o quê? 720 graus, vou dividir por 6. Quer dizer então que este ângulo aqui, ó, mede 120 graus, por exemplo. Bom, esse triângulo aqui, que tem essa diagonal aqui na cor laranja, esse aqui, é um triângulo retângulo sim ou não? Vou perguntar mais uma vez, a resposta é não, tá bom? É um triângulo retângulo sim ou não? Não. Porque para ser um triângulo retângulo, eu teria que ter um ângulo reto, que é um ângulo cuja medida dele é quantos graus? 90 graus. Em casa, vocês mais tarde poderão tentar resolver essa mesma questão de um outro modo. Eu vou fazer aqui usando a lei dos cossenos, mas em casa, anota aí a dica. Olha só. Já que isso aqui é um triângulo isósceles, porque esse lado é igual a esse, se eu traçar aqui uma altura, eu vou dividir isso aqui ao meio. Ó. Se isso aqui é 25, lembram vocês? A distância entre dois lados paralelos é 25. Então aqui, ó, metade seria 12,5 e aqui a metade, 12,5. Aí você vai poder aplicar o teorema de Pitágoras. Bom, porém, minhas caquetes canqueiros, já que o meu triângulo todinho aqui ele não é retângulo, eu tenho 2 saídas. Ou é a lei dos senos, ou é a lei dos cossenos. Eu vou tentar agora encontrar a medida do L. Eu vou chamar quem de L? A medida de cada lado do meu hexágono. Tá? Então tenta se concentrar no meu hexágono, por favor. Lembrando que a distância entre esse lado, ó, e esse aqui é quanto? 25. Vou chamar isso aqui de L e isso aqui também de L. Este ângulo aqui vale quantos graus, galera? 120 graus. Existe uma coisinha chamada lei dos cossenos. Quando é que é indicado você usar a lei dos cossenos? Primeiramente, quando não for um triângulo retângulo, claro, e você perceber na questão, nas informações da questão, ou 3 lados ou um ângulo. Se você observar, aqui eu tenho o quê? 3 lados, ó, 25, aqui L e aqui L. Como é que é a lei dos cossenos? Eu defino a lei dos cossenos como sendo teorema de Pitágoras do Paraguai. Porque até um certo ponto, parece demais com Pitágoras. Aí só no finalzinho que você irá acrescentar alguma coisa. Vem comigo então, olha só. Já que é um teorema de Pitágoras do Paraguai, este lado aqui, ó, eu vou isolar, beleza? Ficaria assim, ó. Olha se daqui até aqui, ó, daqui até aqui, até o L quadrado, não é Pitágoras não, ó. 25 ao quadrado é igual a L ao quadrado
mais zero ao quadrado. Agora tem um complemento, ó. Menos 2, esse 2 aqui é constante, tá certo? O produto dos lados multiplicado pelo cosseno de 120 graus. Bom, então e aí? Essa potência vai dar quanto? 625. Esta soma vai dar quanto? 2L quadrado. Essa multiplicação dá quanto? Menos 2L quadrado. E o cosseno de 120 graus vale quanto? Menos 1/2. Tudo bem? E aí, Cantos, vamos fazer o quê? Tudo que eu falei para você, ó. Esse com esse, 2L ao quadrado. Essa multiplicação, menos 2L ao quadrado. Cosseno de 120 graus, menos 1/2. Igual a quanto? 625. Cuidado, que o capiroto vem nos tentar. O inimigo, ó. Não pode. Ele não pode, porque esse rapaz aqui está multiplicando. Eu não posso somar nem subtrair se houver uma multiplicação, beleza? Isso? Bom, então, como é que eu vou fazer? Aqui pode, ó. Então, ó, 2 com 2, ó. E na multiplicação, menos com menos. Vai ficar o quê? Mais. Então, sobrou para mim 2L quadrado mais L quadrado. Igual a quanto? 625. Quando eu faço isso, olha só, eu cancelei para você, sobrou 3L quadrado, o 625 vai estar aqui, vou só repetir, e o 3 que está multiplicando, vou passar dividindo. Meus amores, eu vou, ao final da aula, toda vida eu falo isso, eu esqueço, Lucas. Vou deixar o meu celular com vocês, não o aparelho, o número, para que você possa, então, manda para mim essas questões, por favor, explicada com a sua voz. Para poder entender, eu mando para você. Você, porque não, essa questão de que é? Eu mando para você um áudio. Tá? Vamos ver então a questão. Porque é o seguinte, eu vou pedir a vocês que procurem em casa a área do triângulo equilátero. Quem lembra da fórmula da área do triângulo equilátero? Que bom! Eu vou escrever as mensagens então, né? Lá ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Show! Vou arrepiar um Figueiredo agora, viu? Me surpreenderam positivamente. Então, mas quem entender? Esse bicho aqui não é que sabe ou não? Calma, calma. Olha. Vamos contar comigo em vocês. Quantos triângulos equiláteros? 1, 2, 4, 5, 6. Então a área que não é equissado no regular é a área de 6 triângulos equiláteros. Tudo bem? E segundo vocês me disseram aí, é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu não sou nem otário, cadê o lado ao quadrado? Tá aqui. Ô juventude, não vai tirar a raiz quadrada disso aqui, ó. A L vai ser igual a raiz quadrada? Não. Tu vai tirar a raiz quadrada e elevar de novo ao quadrado. Percebeu o nível de tendência? Tu vai tirar a raiz quadrada e elevar ao quadrado. Não. Já está aqui pronto o bichinho aqui, ó. Vamos lá então. Confere isso? São 3 hexágonos. Rick Martin, 1, 2, 3. Vamos passar adiante a Maria. 3. E são 6 triângulos equiláteros. Alguém me falou que é o seguinte, ó. Lado ao quadrado, está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 4. Mas vamos botar aqui sobre 4 ia ficar feio. Ia ficar fração sobre fração. Minhas canquetes, meus canquitos, dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Tudo bem? Eu vou usar uma aproximação para a raiz de 3 igual a 1,71. Em casa, mais tarde, depois do almoço, passa a continha. Tu vais encontrar com resposta, já sabe o quê? Peraí, ó. Eu estou simplificando para você ainda, viu? Ó. 3 com 3. Eu vou usar a raiz de 3 igual a 1,71, que o certo seria 1,73, mas a questão não é minha, é do Enem. Continuando comigo então. Se você não errar, ao fazer aqui essa multiplicação, trocando esse valor por esse aqui, e dividido por 4 vai dar igual a quanto? 1.621 metros quadrados.
Essa questão é para alertar você para o seguinte, sobre áreas de figuras planas. Tirando aquelas tradicionais do retângulo, do trapézio, do losango, tu tem que saber o quê? A área do triângulo equilátero, do quadrado e do hexágono regular. Tudo bem, pessoal? Ok? Vem aí o Lulu com mais uma questão de física. Show. Meus amigos, dando continuidade, a primeira questão foi sobre o calor do bebê, no caso de física térmica. Professor, nessa questão você tinha lá incluindo o calor, você tinha lá a temperatura e tal, clima seco, clima caloroso. Em termos de Enem, qual é a incidência disso na minha prova? Meu querido, física térmica corresponde a mais ou menos 20% do que cai no Enem, certo? No caso, quando você for estudar, como o Enem ainda não tem um banco de questões específicos, é difícil você traçar o que é que vai cair, o que é certeza de cair. O Enem é uma prova que passa por reformulações. Só que assim, o professor ele pode direcionar você, certo? Naquilo que pode cair, no que é mais provável estar lá. De 2009 para cá, o Enem tem mantido uma constância. Professor, constância é minha vizinha, não. Constância é algo constante. É algo que sempre está aparecendo. No caso, de 2009 para cá, o Enem sempre tem priorizado questões de mecânica. De 2009 para cá, o Enem sempre tem priorizado questões de mecânica. E quando eu falo de mecânica, é da mecânica newtoniana, da famosa física 1. Principalmente leis de Newton. Você sabe quem é Newton, sabe? Me dê esse orgulho intelectual. Você sabe quem é Newton? Sabe, filho. Professor, quando eu falo de física, tem física clássica e tem física moderna. O pai da física clássica é Sir Isaac Newton. Então, toda a mecânica, ela recebe o nome de mecânica newtoniana, porque ela foi desenvolvida por Newton. Nossa segunda questão, se eu não me engano, é uma questão disso. Cantos. Passa aqui. Pronto. Segunda questãozinha, professor, academia. Aquilo que as pessoas fazem com a ilusão de ficarem mais bonitas, não existir. Quando eu vi que era impossível, eu parei. Certo? A única coisa que eu acho que minha mulher é séria, porque todo dia ela acorda e diz, meu filho, você é a pessoa mais bonita que eu conheço. Eu digo, se eu cortar os cartões de crédito, se eu cortar o salão de beleza, eu passo a ser mais fino. Não minta, meu filho. Até porque a mamãe já disse, a única maneira do meu bebê ser bonito é nascer de novo. Então, se minha mãe diz isso, quem sou eu para contradizer a mamãe? A segunda questão fala de academia, no caso, nas academias de ginástica, pelo amor de Deus, ginástica, se já fosse o tempo, porque da sua avó fazer ginástica. É mais bonito musculação. Mas, como nós usamos o termo ginástica, não vamos contradizer o Enem. Nas academias de ginástica, usa-se um aparelho chamado pressão com pernas, leg press, que tem a função de fortalecer a musculatura das pernas. A impressão dele está mais baixa. Opa, pronto. Você está me ouvindo agora? Que bom. Um equipamento chamado pressão com pernas, leg press. Mesmo assim, eu não saí. Oi. Pronto. Este aparelho possui uma parte móvel que desliza sobre um plano inclinado, fazendo um ângulo de 60 graus no horizontal. Uma pessoa, usando o aparelho, empurra a parte móvel de massa igual a 100 kg.
e a faz mover ao longo do plano com velocidade constante, como é mostrado na figura. Então, repara, você tem um rapaz empurrando um bloco de massa 100 kg, e essa máquina forma com a horizontal um ângulozinho de 60 graus. Então, filho, qual é a grandeza física responsável pelo levantamento da massa aqui? Qual é? É a força, não é isso? A ação da força é responsável pela movimentação da massa. E qual é a definição de força? Se você me disser que M vezes A, eu jogo o microfone em você. Eu não quero saber qual é, como se calcula a força. Eu quero saber qual é a definição física de força. Você não sabe, mas eu vou lhe responder. Filhinho, sempre que eu falar de força, eu falo de uma grandeza física que tem a capacidade de alterar a forma e o estado momentâneo dos corpos. Ou seja, eu falo de uma grandeza física que pode amassar um corpo, dobrar, arremessá-lo, pode tirá-lo do repouso e colocá-lo em movimento, ou pode fazer o contrário. Pode tirá-lo do movimento e colocá-lo em repouso. Me ajude. Quantas leis de Newton nós conhecemos? Lógico, são 4. Na mecânica são 3. A outra se aplica em gravitação, que é a famosa lei da gravitação universal. Ou povo desenrolado. Então, em mecânica, eu sei o seguinte: a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. A segunda é o princípio da dinâmica. E a terceira é o princípio da... Ótimo! O princípio da inércia vai conversar com você e vai dizer o seguinte, ó: todo corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme, desde que as forças que atuam sobre ele sejam iguais a zero. Ou seja, se eu estou aqui parado, lógico, em relação a vocês, né? Se em relação a vocês eu estou aqui parado, é porque nesse momento todas as forças que agem sobre mim são iguais a quanto? Quanto é a resultante? Zero. Então, para que eu permaneça em repouso, as forças têm que ser iguais a zero. O que é que o princípio da dinâmica vai te dizer? Que eu posso calcular força através do produto entre a massa e a aceleração. Professor, por que aceleração? Meu filho, a força produz um efeito dinâmico. O que seria dinâmica? Dinâmica é toda e qualquer grandeza que provoca o movimento. Então, o efeito dinâmico da força é o surgimento da aceleração. Certo? Uma dica importante: sempre que você aplicar força sobre o corpo, esse corpo vai desenvolver a aceleração. E o que seria a aceleração? É uma grandeza que provoca variação na velocidade. Para calcular a aceleração média, é só fazer a razão, ou seja, a divisão entre a velocidade e o tempo. É ΔV sobre ΔT. E o terceiro princípio é o princípio da ação e reação, que ele vai dizer o que para você? Toda ação gera uma reação de mesma intensidade, ou seja, mesmo valor numérico, mesma direção, mas sentidos opostos. Ou seja, se você aplica uma força sobre a parede, por exemplo, você dá um murro, a parede devolve esse murro em você com o mesmo valor de força, a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Lembrando, o par, ação e reação, ele ocorre em corpos distintos, certo? O mesmo corpo não sofre e não aplica ao mesmo tempo. Ou você sofre, ou você aplica. Então, meu filho, é melhor sofrer ou aplicar? É melhor aplicar. Sofrer de amor não é bom. Certo? Sofrer de amor na minha vida não, mas eu quero, é muito bom. É depressivo. É, sou público.
Então, assim, é uma maneira de dizer, meu corpo. Então, meu querido, o mesmo corpo não pode simultaneamente aplicar e sofrer ações de força. Um par, ação e reação, ocorrem em corpos diferentes. E outra coisa importante que eu posso tirar daqui, ó, sempre que surgir ângulo e eu tiver a ação de uma força, essa força vai provocar movimento. Isso eu já sei. Mas sempre que surgir ângulo, qual é a outra grandeza que trabalha com ângulo e com força? Trabalho, professor. O trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento que ela provoca no corpo, vezes o cosseno do meu ângulo. Quando é que eu vou ter esse tipo de força? Quando eu tiver uma força constante, quando a força aqui não mudar. Então a força foi constante, trabalho da força. F vezes D vezes cosseno do ângulo. A força foi variável. Vai aparecer um gráfico. E quando aparecer o gráfico, eu vou calcular a área do meu gráfico. Professor, quais são as áreas mais comuns na física? Meu filho, triângulo é base vezes altura sobre 2. Normalmente costuma cair trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Pode cair também um quadrado. Área do quadrado é o lado ao quadrado. Ou pode cair também um retângulo, que é base vezes altura. Então são áreas comuns na mecânica. E o terceiro caso é quando a força, quando o trabalho da força é igual à variação da energia cinética. O que é energia cinética? É a energia envolvida no movimento. É quando o corpo está em movimento. A partir do momento que você tem o surgimento de velocidade no sistema, o trabalho passa a ser igual à variação da energia cinética. Me ajude. Energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Belezinha? Então, se eu aplicar força no sistema, eu posso ter o surgimento de Ft vezes cosseno do trabalho, pode ter a força variável, vai ser o gráfico, e pode ter também, no pedido como saltitante, a força ou o trabalho da força igual à variação da energia cinética. Além da energia cinética, nossa questão pode falar também da chamada energia potencial. A energia potencial pode ser gravitacional, é aquela que vai surgir quando você estiver a uma certa altura. Então, desde a altura, tem massa e está dentro do campo gravitacional, você tem energia potencial gravitacional, que nada mais é do que M vezes G vezes H. Energia cinética é aquela que ocorre no Sol, é quando o corpo está em movimento. mv ao quadrado sobre 2. E a energia também pode ser potencial elástica, que é a constante elástica vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Belezinha? Vamos ver o que é que essa questão tem. Suponhamos o sistema como conservativo. O que é sistema conservativo? O que é? É quando não ocorre perda de energia. Isso existe na realidade? Não. O próprio universo tende a retirar energia das coisas. Então não existe um sistema 100% conservativo. Isso é utopia. Na física, mais à frente você vai ver um negócio chamado de ciclo de Carnot. Lá em termometria, quando o Carnot tentou desenvolver uma máquina que tivesse um rendimento de 100%, ou seja, quando toda a energia fornecida fosse convertida em trabalho. Isso é impossível. Então, sobre um sistema conservativo, pode-se dizer que as transformações de energia que se sucedem no levantamento do peso é melhor representado por. Repare novamente a figura. Quem é que faz a força sobre o corpo? Quem é? É o rapaz. Ele possui uma musculatura. E dentro dos seus músculos existe uma certa energia, não existe?
Qual é o tipo de energia? Você estuda melhor quando você fala de energia química. Tranquilo? Só na medida disso, o bloco estava certo à altura do Sol, está? Está? Quando ele volta com a perna, essa altura aumenta ou diminui? Diminui. Quando ele volta com a perninha, diminui a altura. Quando ele estica a perninha, aumenta a altura. A energia potencial é maior em grandes alturas, potencial gravitacional, ela é maior em grandes alturas ou em pequenas alturas? Grandes alturas. Então, quanto mais alto tiver o bloco, maior a energia potencial gravitacional. Quanto mais baixo ele estiver, menor a energia potencial gravitacional. Qual é a força que faz o bloco levantar? É a força que o rapaz aplica. Então vamos ver. O item A, potencial e potencial. Não pode ser potencial porque quando o bloco está na base, a altura é igual a zero. Se a altura é igual a zero, tem potencial gravitacional? Não. O que? Potencial química dos músculos em cinética e esta em potencial. E aí? Potencial químico nos músculos. Os músculos eles possuem energia química? Possuem, né? Se você não sabe, o ato do seu músculo crescer se deve a microlesões que ocorrem nos seus músculos quando estes, os seus músculos, são submetidos a exercícios vigorosos. Como é que funciona? Você que nunca malhou, que é o meu caso, quando você vai para a academia, primeiro dia você sente dores insuportáveis. Após acabar os exercícios, você sente uma série de dores. E o cara vai dizer, a sua personal vai dizer, isso é comum, certo? Você está iniciando a musculação. O que acontece? Sempre que o seu músculo é submetido a um alto nível de estresse, quando ele trabalha muito, ele sofre algumas lesões, as microlesões. Essas microlesões vão provocar a acidez. E a acidez vai causar em você dor. Por que o músculo ele expande? Porque existe uma unidade chamada de colágeno e ele vai agir cicatrizando o seu músculo. Quando o seu músculo for cicatrizado, ele vai ganhando forma, ele vai aumentando de tamanho. Então o seu músculo passa por uma série de reações químicas para poder trabalhar. Então eu gostaria de entender. Vamos ver que por que é cinética? Né? Porque está se movendo e depois da energia cinética, quando o bloco estiver no ponto mais alto, ela vai ser transformada em potencial gravitacional. Beleza? C. Cinética em potencial química. É a energia cinética do movimento, é? No caso, a força que está gerando o movimento aqui é a força química, é a força dos seus músculos. Então não é a partir da energia cinética que começa o movimento. O item D. Técnica em trabalho. Meu filho, quando você malha no equipamento pegando fogo? Não. O equipamento não está queimando, então não tem necessidade de haver energia térmica. E quem é energia térmica em potencial? Os itens que falam de energia térmica já estão descartados. Não tem lógica a existência de energia térmica. Professor, mas se houver atrito, por exemplo, se ocorre atrito entre... Travou, filho. Distrai, tem que distrair. Aqui. Volta lá, João. Travou. Percebe de novo. Pronto. Então, repare aqui, ó. Quando o rapaz, à medida que ele vai empurrando, mesmo que haja atrito, esse atrito não é suficiente para que haja surgimento de energia térmica. Então, a força química vai provocar o movimento. Quando o movimento surgir, vai surgir energia cinética. E quando o bloco estiver no ponto mais alto, a energia cinética vai ser convertida em energia potencial. Portanto, como o sistema é conservativo, a energia química dos músculos é convertida em potencial. Resposta item B de Boston. Nossa segunda questão fala sobre conservação de energia, devolvendo bola para o câncer. Beleza. O negócio passa física. Vamos lá. Só isso aqui mesmo. Eu devo saber a matéria tranquila, né?
sem cálculo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Sim. Ok. Era uma vez. Bebês, negócio do coisa. Pronto, tente aí. Rampa de um hospital. Questãozinha legal essa aqui, viu? O que é questão legal em matemática? Mais uma questãozinha chata para nós. É tudo ao inverso, né? Olha que matéria massa, a cara não gosta, né? Que questãozinha legal, esse tipo aí. Quem aqui gosta de matemática? É o braço, por favor. Continue com o braço levantado quem gosta e entende matemática. Alguns mantiveram, viu? Muito bem, os mantiveram. Daqui a pouquinho tem química com o Sócrates Cruz e biologia com o professor Lázaro Henrique. Pessoal, mais uma vez. Mais uma vez, ó. Daqui a pouquinho tem química com o Sócrates Cruz. Depois biologia com o Lázaro Henrique. Mas tem que trabalhar em matemática. Ei! Boludos, né, cara? Então já desse, ai que emoção! Agora, agora é o capitão. Vamos lá. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. É muita informação, cara. Seguinte, pode imaginar que eu estou dodói. Pode imaginar o tio Campos daqui a 25 anos. Estarei eu com 71 anos de idade. Vou passar o cartão. E eu estou indo ao hospital e tem aquela rampa que me parece que não tem fim. E eu vou andar sobre esta rampa 3,2 metros. Lá vou eu andando. Cabeça baixa, né? Coluna já envergada, lá vou eu andando. E eu penso que até que salvar a peste, olhei para o chão, parece que eu subi no pé de alface. Olha só, o cara andou 3,2 metros. Olhou para o chão, está nem a 1 metro de altura, cara. Quem for viajar de Fortaleza para Sobral e for pegar ônibus na rodoviária principal em Engenheiro João Tomé, se você for usar a rampa, chegue 1 hora e meia antes, porque a inclinação dela é mínima. Tá? Bom, mas enfim, a rampa, ela tem, quando a pessoa percorre ela completamente, ela vai fazer você subir 2,2 metros. Então tá o tio Cancão, ó, subindo aqui a rampa. Eu parei, olhei assim, eu, puxa vida, vou ter que andar lá até o topo, porque lá no topo eu vou estar a 2,2 metros de altura. Tudo bem? Vamos continuar. A distância em metros que o Cancão vai ter que percorrer após parar bem aqui, ó, vai ser quanto para ele poder atingir o ponto mais alto da rampa, que é de 2,2 metros? Essa é a pergunta. Meus amores, quem fazia isso aí brincando há 2.500 anos, meus irmãos? Quem era? Tales de Mileto. Ele encontrou a altura de uma pirâmide sem sequer subir na pirâmide. Não estou nem um pezinho nela, não. Ele usou somente um bastão, uma trena ou algo equivalente a isso na época, e mediu a sombra do bastão, mediu a sombra da pirâmide mais a metade do seu lado, e com isso ele encontrou a altura da pirâmide. Quando você tem a informação de que um edifício tem, por exemplo, 40 metros de altura, tu achas que alguém subiu lá, botou aqui uma trena no cós da calça e pulou para saber o valor do prédio? Não. Usou essas ferramentas que foram descobertas, ou que foram descobertas mesmo, há mais de 2.500 anos. Bem, então vamos tentar brincar de ser Tales de Mileto. Vamos lá. Esta é a situação, ó. Presta atenção a isso. Lá vai o Cancão, ó.
Ai. Parei bem aqui. Andei quanto? 3,2 metros. Aí eu olhei para baixo e disse, vou ter que dar tudo isso aqui ainda para poder atingir o ponto mais alto da rampa, que vai estar a 2,2 metros de altura. Quantos triângulos você percebe aí? Opção A, 2. Opção B, 515 triângulos. Opção qual? Opção A, 2 triângulos. 2 triângulos. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? O triângulo ABC, né? E o triângulo AED, né? Eles são semelhantes, sim ou não? Vou perguntar mais uma vez, a resposta é sim. São semelhantes, sim ou não? Sim. Em inglês? Em francês? Oui. Repete com A, oui. Vamos lá, olha só então. Por que eles são semelhantes? Porque para serem semelhantes, basta que eu forme 2 pares de ângulos congruentes. Porque se eu tenho 2 pares iguais, o terceiro par também vai ser igual. Tudo bem? Olha só. Este ângulo aqui, ó, é dos 2 triângulos, sim ou não? Sim. Este ângulo aqui, ó, é igual a esse, sim ou não? Yes. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, oui. Então são semelhantes. Depois que você percebeu que são triângulos semelhantes, os lados que vão estar de frente, os lados que vão estar opostos, a ângulos de mesma medida, irão formar uma razão, irão formar uma fração. E eu vou igualar as frações formando assim uma proporção. Olha só como é que é isso, Cacão. Quando é que vale isso aqui tudinho? X mais 3,2. Só isso! 3,2. Então, este lado aqui, ó, e este aqui, estão opostos a ângulos de mesma medida. Então, eu poderia montar qual fração? X mais 3,2 sobre 3,2. Não vai ficar errado se eu botar assim, ó. 3,2 sobre 3,2 mais x. Não fica errado, tudo bem? Na outra fração, vai ser 2,2 sobre 0,8. Não ficará errado se eu botar 0,8 sobre quanto? 2,2. Eu só tenho que tomar cuidado no seguinte: se na primeira fração que eu botei, o elemento do numerador for o do triângulo maior, na segunda fração eu vou ter que seguir a mesma orientação, tudo bem? Bora ver o que foi que eu escolhi, porque eu não lembro mais. Estou aqui, olha, ó. Esse bicho aqui, ó, sobre esse, batia, ó. E esse bicho aqui sobre esse, ó. Bom, virou, pessoal, uma equação do primeiro grau. O que é que tem de desagradável nessa questão? Os decimais. Decimais só é bom em alguns momentos. Na matemática, decimais não é bom. Né? O número da hoje, decimais é bom em alguns momentos. Decimal não é bom, se fosse bom não era decimal. Se vocês estão me entendendo. Bom, então eu vou tentar eliminar aqui o lance do decimal. De que modo, Campos? Eu estou percebendo que o 3,2 dá para simplificar com 0,8. Quanto é que seria 3,2 dividido por 0,8? Patim. Não é isso? Tchulinho, ó, cabeça. Olha, não, ó. Dividiu aqui, vai aparecer 4. E aqui vai aparecer 1. Quando é que eu posso fazer essa simplificação, Cacão? Quando você percebeu a igualdade de frações, ou você coisa em pé, sem maldade, ou você coisa em pé, ou você coisa deitado. É impossível não ter maldade nesse momento, né? Bom, Cacão, depois disso, sem maldade mais uma vez, você vai cruzar. Cachorrinho não. Cruzar, entendeu? Vamos lá. Comigo, aqui não tem 1, uma vez aquilo, 1 quilo. E esse 4, ó, ande, multiplicou aqui. Vai aparecer o quê? Olha, não é isso não? Não é isso sim. Eu vou tirar você desse lugar.
somando vai passar o quê? Diminuindo. Se chegar até aqui e errar, tirar a roupa, o jumento não usa roupa. 5,6. Questão de semelhança de triângulos. Até agora, pessoal, foram 3 assuntos que têm muita incidência no Enem. Quais são elas? A primeira foi o quê? A aritmética. Resolução de problemas do primeiro grau. Embora eu tenha usado recursos da álgebra, porque eu usei letras. Depois, na sequência, áreas de figuras planas. Cai no Enem? Não. Despenca. E agora, semelhança de figuras. Cai no Enem? Não. Despenca. E agora, tio Lucas, cai no Enem? Não. Meus queridos, as 2 questões que a gente fez, a primeira, calorimetria, a segunda, técnica. Professor, qual seria um outro assunto bacana em termos de Enem? Cara, eletricidade. É um assunto que vem crescendo bastante. E é um assunto que quando você fala, o aluno fica, e professor, elétrica e tal. Fugido. É um assunto que exige muita fórmula de você. Só que elétrica é um assunto bom de trabalhar, um assunto gostoso de trabalhar. Não tem dificuldade, porque é só você lembrar. Elétrica pertence à física. E se é física, é fácil. Porque o negócio fácil é física. Então, qualquer coisa de física vai ser fácil. Você concorda comigo, filho? Que bom, concorde. Concorde, porque o negócio fácil é física. Eu coloquei uma questão que vai exigir de você o conhecimento de eletricidade. Vamos ler a questãozinha aqui, ó. 2 esferas A e B, metálicas e idênticas, o que é uma coisa idêntica. Por exemplo, Titio Cancão parece a imagem do cão, o cão do bem, certo? O cão divino. Então significa o quê? Que o tio Cancão é igual ao cão. Como só existe um único cão com K, tio Cancão é igual a ele mesmo. Então, quando algo é idêntico, é porque este algo é igual. Então, 2 esferas A e B metálicas idênticas estão carregadas com cargas respectivamente iguais a 16. Ó, isso aqui não é não, viu? Isso aqui não é isso aqui é micro. 16 microcoulombs e 4 microcoulombs. Uma terceira esfera C, metálica e idêntica às anteriores, é posta em contato simultâneo. O que é um contato simultâneo? O que é? É quando o contato ocorre ao mesmo tempo. Excelente. É posta em contato simultâneo com as esferas A e B. Em seguida, esse contato é desfeito e a esfera C passa a ter carga igual à média geométrica das cargas A e B inicialmente. A carga inicial de C é de quantos microcoulombs? Professor, média geométrica, carga elétrica. Como é que eu pelo menos começo isso daí? Seguinte, sempre que você falar de cargas elétricas, essas cargas podem ser positivas e podem ser negativas. Cargas positivas recebem o nome de próton. Carga negativa recebe o nome de elétron. E quando uma carga possui o número de prótons igual ao número de elétrons, é neutro, certo? O corpo é neutro. Bebê, cargas contrárias tendem a atração. Cargas iguais tendem a repulsão. Sempre que você falar de carga elétrica, a maneira de calcular as cargas é através de uma média aritmética. Ou seja, uma média simples. A soma das parcelas dividida pelo número de parcelas. Por exemplo, se eu quisesse saber as cargas de A e B após o contato, no caso, eu teria um processo de eletrização chamado de processo de eletrização por contato. Ajude Titio Lucas.
Quantos processos de eletrização existem? Muito bem. 3. Eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Que orgasmo intelectual, meus filhos. Veja que negócio fácil realmente é física. No caso, as cargas são postas em quê? Em contato. Então é processo de eletrização por contato. Nesse caso, após o contato, as cargas vão sair com uma nova carga em módulo, ou seja, em valor, igual a uma média aritmética das cargas anteriores. Então, por exemplo, suponha que eu fosse tirar o C daqui, o C subiu. Qual seria a carga de uma esfera, ou qual seria a carga das esferas A e B após o contato? Seria uma média aritmética simples entre as suas cargas. Quantas cargas são? 2. Quanto equivale a carga A? 16 microcoulombs. Quanto é a carga B? 4 microcoulombs. 16 mais 4, 20. São quantas cargas? 2. Como é que é a média aritmética? Soma das parcelas dividido pelo número de parcelas ou de quantidades. 16 mais 4 é Leonardo dá 20, dá 20. Então, 20 dividido por 2, que são duas cargas, é igual a... Olha que coisa fácil. Então, após o contato, as esferas A e B teriam cargas igual a 10. E repare, bem aqui está me entendendo. Aí você vai o quê? Professor, eu vou dar uma de artista e vou errar a questão. Vou marcar o 10. Vai não. Não vai porque você sabe que negócio fácil é física. Então, vamos lá na questão. O que seria média geométrica? Bugou, professor. Travou. Sei nem o que é, eu nem vi média geométrica. Querido, você já viu? Média geométrica é quando vai aparecer a raizinha quadrada. No caso, ela é obtida através do produto. Esses números estarão dentro de um radical e o índice do radical é igual à quantidade de números envolvidos. Por exemplo, são quantas esferas? Não são 3? Então, se eu quisesse calcular a média geométrica das 3 esferas, bastava fazer A vezes B vezes C na raiz. São quantos números? 3. Então, a raiz ela é cúbica. Professor, só que antes a esfera C não estava em contato com a I. E no processo de eletrização por contato, a carga total era obtida através de uma média aritmética. Então, como é que ficaria? Montando uma resolução, você teria a carga de A mais a carga de B mais a carga de C, tudo em parêntese, dividido por 3. Por que é que é dividido por 3? Porque você vai ter 3 cargas envolvidas e basta fazer uma média aritmética simples das 3. Belezinha? Igual, professor, 16 vezes 4 é elevado a meio. Meu filho, qualquer coisa elevada a meio é igual a quê? A raiz quadrada dessa coisa. Não é isso? Então, se eu tiver I elevado a meio, isso é igual a raiz quadrada de 1. Por que é que ficou 16 vezes 4 elevado a meio? Por que é que não ficou, por exemplo, as 3 cargas? Porque, repare, a carga de C passou a ter uma carga total igual à média geométrica de A e B. Então, C não vai entrar na média geométrica. O motivo? O valor de C já é o valor obtido dentro da própria média geométrica. Então, 20, por que é 20? 16 mais 4, 16 da carga de A, mais 4 da carga de B, 20. Mais a carga de C, eu quero saber, dividido por 3, porque é o número de cargas, é igual. 16 vezes 4 dá quanto? Muito bem, alguém falou que 64. Quanto é a raiz de 64? O
outro, tá aqui o bichinho, ó. Professor, 20 mais QC sobre 3 é igual a 8 sobre 1. O que é que eu faço? Vocês costumam dizer que é multiplicar em cruz. Eu não consegui ver essa cruz. Eu consigo enxergar o X, mas a cruz eu não consigo enxergar. Então, você fazendo meios pelos extremos, você vai ter que 20 mais QC é igual a 8 vezes 3. Quanto é 8 vezes 3? 24. Professor, 24. Então, 20 mais QC é igual a 24. O 20 está positivo, vou jogar para o outro lado, negativo. Então, a carga de C é 24 menos 20. A carga de C é 4 microcoulombs. Eu quero lhe dar um aviso sobre o micro. Existe um negócio chamado de submúltiplos. Por exemplo, existe grama, mas também existe o quilograma. Do mesmo modo, existe um coulomb, mas também existe um microcoulomb. Assim como existe um nanocoulomb, assim como existe um megacoulomb. A unidade micro é quando você tem um expoente 10 elevado a menos quanto? Menos 6. Então, micro nada mais é do que 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Agora diga, meu filho, negócio fácil é física. Sempre devolvendo a bola para o campo de 20 campos. 9h15 em Sobral. Bom dia, Sobral. Ainda hoje você vai ver o que tinha o Sócrates Cruz, e quando ele subir aqui no palco, cantem parabéns para ele, porque vai fazer quantos aninhos Sócrates? 20. Mentira! 31 aninhos. Então daqui a pouco ao vivo vai ter parabéns para o Sossó aqui no palco, viu? Tem que ter um ensaio, eu acho. Tem que ter um ensaio. Tem que ter um ensaio. Você tá tão carente, tá, cara? Como é que é o ensaio? Você tá agora para você, depois? Não vendo nada, depois do outro. Olha, ensaiar. Sim, mano, que sorte. Vamos lá. Você vai ter bolo? Alguém trouxe ainda, só? Tem não, só. Tem bolo não, viu? É só parabéns. Tá dieta, né? Vamos começar, né? Vamos lá. Vamos começar mais uma de matemática. Quem aqui não gosta de matemática, que é a maioria sempre, vai adorar essa questão, para não dizer o contrário. Nós não gostamos de trigonometria, eu também não gostava. Não gostava até aquele ponto que eu te falei. Eu fui reprovado em matemática. Então você se julgar ruim em matemática, eu era pior do que você pensa que eu sou ruim. Eu era péssimo, viu? No mentão dele. E qual é a receita, pessoal? Não tem outra. Estudar. Porém, uma coisa que é muito importante é você pegar um material didático que tenha uma ordem gradativa de complexidade das questões. Quem veio às minhas outras aulas, viram que eu boto sempre questões mais tranquilas e aos poucos elevando. Só que como amanhã vai ter o simulado, eu dou uma esticadinha um pouco mais acentuada. Mas as aulas de matemática, elas têm que ser gradativas. Porque quando você for estudar matemática, entendeu a teoria, viu lá os exemplos, primeira questão, tudo tem que conseguir resolver. Porque senão é um balde de água fria em você. E isso os livros não nos trazem, os livros não trazem essa sequência. Daí eles nos afugentarem. Mas pegue uma sequência material para que você possa ir crescendo aos poucos no conteúdo, tá? Bom, vamos lá começar. Uma pessoa encontra-se no ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Eu adoro essas frases, conforme a figura, porque vem uma sequência de frases com termos técnicos malucos, que você olha assim, que diabo é isso? Aí vem a frase, conforme a figura abaixo. É a salvação da gente, né? Ó? Cadê a figura que está aqui, ó? Deixa eu narrar para você a situação. Seguinte, eu estou aqui na porta de um prédio
na porta de um prédio. Eu vou me afastar desse prédio. Quantos metros? 90 metros, tá bom? Vou me afastar. Aqui é a base do prédio, não porta de entrada. Vou me afastar. Vai cair aqui, né? Ó, o rio, o texto vai cair. Olha só, eu estou me afastando, eu estou mirando o topo do prédio. Eu caminhei 90 metros. Eu não vou mais nem ler a questão não, viu? Eu estou mirando o topo do prédio. O ângulo que eu estou mirando o topo do prédio é de 60 graus. Eu caminhei 90 metros. Vou me afastar um pouco mais. Bloco. Caminhei até aqui. Quantos metros há então de novo? Eu vou de novo mirar o topo do prédio. Vocês acham que a minha cabeça está mais inclinada quando eu estou ali ou aqui? Assim. Onde é que estou com pessoas quase quebrando? Só bem aqui, né? Não, ó. Olha aqui, ó. Estão olhando? Estou fazendo mico? Tudo bem. Aqui, olha só. Estou olhando, mais relaxado. Não é isso? Ali, eu estava com. Aqui. Tudo bem? Vamos lá. A questão quer saber, sabe o que eu falei? Quantos metros eu me afastei do prédio? Esse blá que está aqui, eu para você aqui, ó. Eu narrei para você a questão. Eu contei para você uma história de matemática. Cadê o antes? Here. Where's the candle? Here. Andei 90 metros. Mirei o prédio. 60 graus. Andei mais X metros. Mirei o prédio. 30 graus. Acabou-se. Bom, qual é o nosso sucesso, pessoal? Qual é, hein? E agora, que faço eu da vida sem você? Cadê o Max? Tenta me imaginar. É o seguinte, reduz o metrô bem miudinho. Aqueles bonequinhos só com os palitinhos assim, e uma cabeça bem grande, tá certo? Vamos lá. Cadê o Max? Tá aqui, ó. Aí andou. Fala bem aqui, cadê o Max? Tá aqui, ó. Mirando o prédio, o ponto dele, segundo um ângulo de 60 graus. Eu andei quantos metros aqui, pessoal? 90. Cadê o Max? Olha aqui, ó. Tá aqui o Max, ó. Andei quanto, galera? X. Mas agora eu mirei o prédio segundo um ângulo de 30 graus. Ao final da questão, pergunta-se: quantos metros eu me afastei do prédio? Cuidado, porque o capiroto, o encardido, ele conseguiu uma vaga prática de aula de hoje. Ele vai querer tentar vocês, meus irmãos. Você vai encontrar o X e você. Acertei. E vai ter a opção 180 você. Nem zerei. Tenha atenção. Quais são as principais razões trigonométricas, pessoal? Seno a outra. Mais uma vez. Para não ficar falando cateto oposto, eu faço assim, ó, oposto. Tudo bem? Hipotenusa. E o outro é adjacente, tá bom? Pessoal, o que é o seno? 1, 2, 3, vai! Eu vou dizer de novo, desculpa, pessoal, tá uma porcaria. Vamos ensaiar, vamos lá, ensaiar. Digam, oposto, digam. Tem que ser nesse ritmo musical, mas vamos lá. Digam assim, ó, hipotenusa, vai. Isso. Então digam assim, adjacente, vai. Beleza. O que é o seno? 1, 2, 3. Sobre. Tá seno. 1, 2, 3. Sobre. Tangente. 1, 2, 3. Vai. Tem que ser deste igual a mim, para não entregar a nossa aula. Olha só. Bom, mas antes disso, eu queria perguntar a você quanto é que mede este ângulo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, de dentro, ó. Quanto é que é? Papai não ouviu. 120. Por que, Cantos? Por
até aqui, ó, é 180. Então, se este aqui é 60, clicou 120. Sobre os ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Confere. Sobre comigo, 120 mais 30. Então, esse bicho aqui é quanto? Eita! Esse triângulo aqui, minhas canquetes, meus canquitos, ó, B, C, não sei o que lá, é um triângulo que tem dois ângulos iguais. Ele é isótopo, ele é isóbaro, isótopo é isósceles. Isósceles. Não é isótopo por quê, isósceles? Porque tem número de prótons diferentes, não é isso? Daqui a pouco nós vamos ver que não é isótopo. Olha só, vamos lá. Continua aqui. Bom, atenção. Ei, atenção. Lados que estão opostos a ângulos congruentes vão ter a mesma medida. Vamos para cá. Esse lado que mede X está oposto àquele ângulo que mede 30. Então, esse lado que mede não sei quanto também está oposto ao ângulo de 30. Então, se este aqui é X, este aqui também é X. Olha esse? Com a mão com os pés. Beleza? Tu vai se concentrar agora onde? Só no triângulo ABC, que é esse daqui, ó. Cadê o nosso ângulo? Tá aqui. O 90 é o quê? Cadê o adjacente à hipotenusa? Pessoal, bom dia. 90 em relação a 60. Ele é o ponto adjacente à hipotenusa. E eu quero encontrar o que agora? O valor do X. O X é o quê? Se eu vou usar cateto adjacente, se eu vou usar hipotenusa, eu vou usar o pessoal cosseno. Porém, o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, ele é a metade da hipotenusa. Ou, se você preferir, a hipotenusa é o dobro do cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Quer dizer que, sem cálculo, se aqui é 90, aqui é quanto? 180. Esse X que está aqui tem a mesma medida, ou mesmo valor desse aqui, ó. Então esse aqui também é quanto? 180. Qual é o perigo? É quando você voltar para a questão, não tem opção. Quando você voltar para a questão, tem lá a opção 180. Eu não mudei aqui a nossa opção, tá, pessoal? Bom, mas aí ele quer a distância, não é isso? Professor, eu não entendi esse negócio de o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é a metade da hipotenusa. Eu não entendi isso não. Não tem problema. Mas é obrigação sua saber que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. 1, 2, 3, 2, 1, né? Eu não suporto mais cantar essa música. Né? Pois é. É o Jingle Bell. Alguém bater. Alguém tá me sacaneando aqui. Oi? Oi. Alguém tá sacaneando, né? Quer ver? Vamos ver aqui se deu certo. Oi, incomodou, então pra vocês derem feedback, né? Vamos lá, olha só. Então vamos colocar o cosseno de 60 para o meio. E aí? Cruza comigo. 180. Como é que é cruzar comigo? Ó, uma vez aquilo, 1 quilo. 2 que multiplicou 90, 180. Aí você pensa, essa é a resposta? Não! A questão é saber quantos metros me afastei do prédio, não é isso? Eu já havia me afastado quanto? 90. Mais 180 metros, total 270 metros. Eu acho que agora é a saideira, né, de Lucas? Come on. Meus amores, eu já vou aqui me despedindo. Abraço a todos vocês. Eu espero estar colaborando, não somente com o Sucesso Amanhã,
mas com o seu sucesso no Enem. Quem quiser falar comigo no WhatsApp, anota aí. DDD 5, professor de Fortaleza, 9671-1604. Tu pode também seguir o Tio Cantão no Instagram, turma_K, no YouTube, turma K. Repetindo, 9671-1604. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado. Tchau, pessoal. Após o encerramento do cão, vamos ver o nosso. A questão que eu quero, para variar os assuntos, é assim. Eu queria, até agora a gente fez uma de calorimetria, a gente fez uma de mecânica e fizemos uma de eletricidade. Outro assunto importante é termometria, no caso, escalas termométricas. Quando a gente falar de escalas termométricas, as escalas convencionais é a escala Celsius, é aquela escala que você utiliza no comércio, a escala cotidiana. A escala Fahrenheit é aquela escala exclusiva dos países que falam a língua inglesa. E a terceira e última escala é a escala Kelvin, é a escala absoluta, que também recebe o nome de zero absoluto. No caso, é a escala científica. Algumas particularidades. A escala Celsius não admite valores negativos muito grandes, certo? O maior valor negativo já registrado, pelo menos em termos terrestres, na escala Celsius, foi o valor de menos 57 graus Celsius na Antártida, certo? Isso em termos de clima. Só que o valor mais alto, digamos assim, obtido em termos negativos na escala Celsius, foi menos 129 graus Celsius. Já a escala Fahrenheit, ela admite qualquer tipo de valor, negativos muito altos ou positivos muito altos. Não tem besteira com a escala Fahrenheit. Já a escala Kelvin não admite valores que sejam negativos. O menor valor da escala Kelvin é o próprio zero. Algumas coisas importantes. Ao falar de escalas, você tem a fórmula de conversão de escalas, que é aquela: a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. E você tem a fórmula de variação de escalas. Toda e qualquer variação é a grandeza final menos a grandeza inicial. Quando eu falar de fórmula de variação de escalas, estou falando do seguinte, ó: a variação de Celsius sobre 5 é igual à variação de Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação de Kelvin sobre 5. Então, meu filho, isso daí com certeza você vai encontrar no seu Enem. Com toda certeza. E um outro tipo de escala é a escala arbitrária. Ou seja, é aquela escala que você convenciona. Para isso, você coloca valores conhecidos em escalas convencionais. Certo? Então, você coloca, por exemplo, um ponto de ebulição na escala Celsius e outro na escala convencional. Um ponto de fusão na escala Celsius e outro na escala convencional, para que você possa calcular o valor desconhecido. Deixaremos para os próximos capítulos. Para agora, vamos ver o que a nossa questão quer. É uma questão sobre escalas convencionais. O turista brasileiro sente-se mal durante a viagem e é levado inconsciente ao hospital. Após recuperar os sentidos, sem saber em que local estava, é informado de que a temperatura de seu corpo atingia 104 graus.
mais que de 5,4 graus. Passando o susto, percebeu que a escala termométrica utilizada era a Fahrenheit. Dessa forma, na escala Celsius, a queda de temperatura de seu corpo foi. Meu querido, a escala Fahrenheit é conhecida? É. A escala Celsius é conhecida? É. Eu tenho quantos valores de Fahrenheit? 1. Não é isso? Eu quero saber quantos valores de Celsius? Também 1. Se eu só quero um valor em cada escala, eu vou utilizar a fórmula de conversão ou a fórmula de variação de escalas? Conversão. Variação eu só vou utilizar para 2 valores. Então, quando eu fosse expressar quanto seria a queda, eu teria o seguinte, ó. A temperatura em Celsius sobre 5 é a temperatura em Fahrenheit sobre 9. A variação só vai utilizar essa fórmula, certo? Você tinha, professor, 104 graus no início, depois a temperatura dele baixou. Logo em seguida, eu quero saber quanto foi que essa variação correspondeu em graus Celsius. Me diga uma coisa, variou quanto aqui, ó? 5,4 foi o valor de variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então eu quero saber quanto é que essa variação de 5,4 corresponde na minha escala Celsius. Então aplico na formulazinha de variação, a variação em Celsius sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. Então você vai ter quanto é a variação de Fahrenheit? 5,4. Depois basta que você faça o que, meu filho? Meios pelos extremos. Então fica a temperatura em Celsius sobre 5 igual a 5,4 sobre 9. 9 que multiplica TC, dá 9 TC. Depois 5 que multiplica 5,4. Quanto é 5 vezes 4? Quanto é? 20. 0 vai 2. Quanto é 5 vezes 5? 25. Com 2. 27. Então, professor, está igual a 27. Tem uma vírgulazinha, vírgula 0. Então vai ficar 9 que multiplica a temperatura em Celsius igual a 27. 9 multiplicando vai passar dividindo. E 27 sobre 9 é igual a 3. Então veja uma questãozinha clássica de como fazer conversão de escala termométrica. O que é que totalmente ali prejudicado aqui, ó? Esse 104. Mas como eu tenho dois valores para a mesma escala, apareceu o valor, posso jogar na fórmula de variação. Meus queridos, aproveitando o gancho do Cancão, eu também, sempre que eu termino um aulão, eu gosto de deixar o contato, caso o aluno precise de um material extra, queira saber onde é que vai encontrar nossas aulas e tal. Então, caso você se interesse, o meu WhatsApp também é 85, certo? O número é 9801 8515, certo? 9801 8515. Então, assim, na aula de hoje, a gente conseguiu resolver uma questão de mecânica, uma questão de calorimetria, uma questão de elétrica e uma questão de termometria. Trabalhamos 4 assuntos. Então, assim, uma coisa que eu sempre costumo dizer é que compartilhar as coisas vale a pena, certo? No caso, sempre que você compartilha um abraço, sempre que você compartilha uma informação, você está de alguma maneira contribuindo com alguém. Então, compartilhe esse projeto, que é um projeto muito bacana, com outras pessoas. Se você conhece o colega que está vindo da aula, chame, certo? Às vezes, muitas dicas para vestibular, uma coisa que pode facilitar a sua vida na prova do Enem, são dadas no aulão. De mais nada, eu quero agradecer a vocês, certo? Realmente foi um prazer muito grande e espero vê-los de novo. Boa sorte no dia 4 e no dia 11 e principalmente no singular. Valeu, até mais.